Hoje é o seguinte, a pergunta tagarela que não quer calar. Tamanho é documento? Em algumas áreas da vida, é lógico que é documento. Nós temos até um livro aí que documenta os tamanhos, os maiores e os menores aí, dos recordes. Mas na literatura, não. Na literatura, tamanho não é documento. Eu sei que vai ter o Stephen King, o George Martin, que vão discordar disso. Vocês ainda não estão convencidos, né? Então, vem comigo. O Comando da Madrugada tinha isso. Vem comigo. A Morte de Ivan Ilyich Tolstói, em pouquinho mais de 70 páginas, revisita a trajetória fantástica desse personagem que está agonizando na beira da morte. O alienista Machado de Assis faz um ensaio incrível sobre o que é loucura, o que é sanidade nessa nossa sociedade doida. O Velho e o Mar, Ernesto Hemingway. Nesse pequeno livro aqui, ele nos ensina como pode ser destemido um homem já um pouquinho mais velho, como é fina a linha que divide a vitória e a derrota. Esse livro aqui é um negócio incrível. Macunaíma, 100 e pouquinhas páginas da saga do herói sem caráter numa mitologia indígena fascinante. O Estrangeiro, Albert Camus, que traz um protagonista absolutamente fascinante, indecifrável, com questões existenciais que a gente passaria aqui o programa inteiro falando. Um pouquinho mais de 100 e poucas páginas. Em compensação, ó, A Revolta de Atlas, 1.200 páginas de um discursinho salafrário, modorrento, de como a meritocracia hereditária é uma coisa fascinante. Por isso, na literatura, tamanho não é documento. E por que eu tava falando isso mesmo? Ah, lembrei! Por que eu tava falando isso? Porque essa semana eu recebi um pequeno, enorme livro de uma escritora chamada Rosane, Ensaio sobre a Morte. Quando eu peguei esse livro e vi esse título, eu já comecei a salivar feito um cão de Pavlov idiota. O meu cérebro já começou a fazer uma sinapse. E aí eu liguei o Ensaio sobre a Cegueira com as intermitências da morte lá do Saramago, aquele absurdo. Mas aqui nesse livro, o absurdo é da condição humana. O absurdo são dos fenômenos que nós somos obrigados a lidar no dia a dia. E aí, ficou curioso? Então acompanha essa incrível resenha do livro de Rosane Ribeiro, Ensaio sobre a Morte. Hoje eu vou mudar um pouquinho a ordem das coisas, porque é importante a gente também bagunçar a ordem das coisas, né? Pra gente não se acostumar com esse universo estabelecido. Então hoje eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre a técnica. Ele é um livro que prioriza a história. O que eu quero dizer isso com prioriza a história? Ele tem uma linguagem bem direta, bem fluida, pouquíssima adjetivação. Então é um texto que tem um ritmo daquele... O Sonic, sabe o Sonic? Essa referência, a melhor referência que eu encontrei. Cara, eu devia ter escrito isso pra não ficar fazendo onomatopeias e coisas ridículas. Mas então, e o estilo dele combina muito bem com ele, porque ele é cru e ele ao mesmo tempo é cruel. Tem uma força, assim... Eu não gosto muito de ficar falando essas coisas, porque eu acho que a gente vai entrar num negócio de ter que advertir tudo. Mas aqui, só por pura empatia, eu vou deixar aqui um aviso de gatilho, né? Que tá na moda esse negócio, aviso de gatilho. Porque esse livro aqui, cara, olha, ele é trágico, ele é triste, ele é comovente, ele é melancólico. Vários sentimentos aqui, ó. Mas, sobretudo, ele é um livro impactante. Ele é um livro dividido em 4 atos e você tem 2 histórias escritas em primeira pessoa e 2 histórias escritas em terceira pessoa. E não cai nunca, tá? A peteca não cai não, porque mudou de primeira pra terceira. Cada ato conta a história de um personagem, mas esses 4 personagens estão interligados. E uma coisa que é muito interessante é que o cara que era coadjuvante da história anterior, e ele era meio blasé, meio esmaecido, meio fosco, ele ganha vigor, ganha vida na história subsequente. E aí nós temos uma outra visão sobre o mesmo episódio, sabe? Então você tá o tempo inteiro construindo e desconstruindo coisas que você achou que seriam definitivas e não são. E toda essa construção é feita de maneira, tipo, sublime, muito bem arquitetada. Todos os personagens possuem 3 capítulos em suas histórias, que são nascer, viver e morrer. Parece clichê, mas eu te garanto que não é, tá? Ele funciona super bem. Você tem que ler, ou acreditar em mim e não ler. É um tipo de história meio família Kennedy, aquela sorte dos Kennedy, prato cheio assim pra Sônia Abrão. Se pegar um livro desse, a Sônia Abrão tem pauta pra 2 anos de programa.
E é muito interessante que nós vamos acompanhando a causa e o efeito das pequenas coisas e das grandes também que vão acontecendo nessa mesma família, sabe? E aos poucos tudo vai convergindo, né? E a gente vai começando a descobrir algumas coisas, mas assim, não tem respostinha fácil, ele traz muito mais reflexão, sabe? Não tem aquele proselitismo, o maniqueísmo disso é o certo, isso é errado. E ele causa desconforto, tá? Mas um desconforto necessário, aquele desconforto que fura a bolha, que eu acho que é o papel, tipo, predominante da literatura. E é através dessa literatura que você vive outras realidades, que você vive outras vidas, que você vai ter um olhar diferente e, inegavelmente, talvez você vai se colocar no lugar do outro e você vai ter uma empatia sobre a realidade daquele personagem, entendeu? E você consegue também trazer isso pra vida real. Você, no final, se liberta, né? Liberta de si mesmo. Liberta de si. Fica mais bonito. Não, agora foi coach, hein? Bacana nesse livro é justamente isso. Eu, por exemplo, eu tive uma infância feliz, uma infância de ouro. E quando eu vejo esse tipo de narrativa, essa história, cara, tipo, me choca, né? Me choca. Ele é tão distante do que eu vivi. É óbvio que eu não desconheço que exista, mas ele é tão distante, cara, que a primeira coisa é bater aquela melancolia, te comover numa maneira que só a literatura consegue fazer. Esse livro é uma máquina de criar nó na garganta, um juiz Cervalita da melancolia. E assim, você consegue acompanhar as transformações dos personagens, né? As suas formações, desde a vida pacata, normal, até o encontro com uma dor assim excruciante e depois a completa anestesia. É muito impressionante como a autora consegue fazer isso em todos os personagens, sabe? Em todos os personagens você consegue sentir essa mudança, essa transformação. Não tem culpados óbvios. Até tem os culpados bem óbvios, assim, os filhos da puta de marca maior, assim. Mas não é só isso, sabe? Não é só encontrar esse culpado fácil e dar um murro na cara dele. É aquele negócio, normalmente o primeiro jeito de se lidar com a dor é acertar um soco no queixo de alguém, né? E pode ser até o queixo lá do criador. Você procura um queixo pra acertar, pra dar vazão àquela sua frustração. Mas na vida real isso não é difícil, não acontece. Não é todo mundo que pode virar o Batman, botar aquele colã impecável preto, botar aquele cinto magnífico, cheio de coisa, e sair combatendo bandido pra lidar com a sua frustração pessoal. Na vida real, o mais provável é que você vá interiorizando isso, se tornando talvez um pouco amargurado, né? Até alcançar realmente essa fase de estado catatônico, onde nada mais tem graça, onde você anda, respira e vive por pura obrigação. É um livro muito redondo, ele é redondinho, ele é do tamanho perfeito, ele tem 120 e poucas páginas e tem uma força, meu único porém... Sempre tem um porém. Eu não posso passar um episódio sem falar de um porém. Meu único porém é o epílogo. O epílogo, ele realmente não acompanha a força dos atos das histórias anteriores. Ele resume-se basicamente numa cena. E numa cena que, assim, não traz só um pouquinho ali mais do irmão, de um dos personagens, mas não agrega. E aí você fica com aquela sensação de que terminou não do jeito que deveria, porque ou até poderia ter terminado antes. Mas assim, sempre eu digo, é uma questão de pessoal. O autor, que é o dono da história e que tá muito mais acostumado que eu, conheceu esses personagens a fundo, provavelmente, reais ou não, na cabeça dele não, optou por isso. E quem sou eu para falar ao contrário? Eu falo, óbvio, também o canal aqui é meu, imagina se eu não vou poder ficar falando, eu vou ficar aqui fazendo o quê, né? Eu convido o leitor aí, o espectador que está assistindo, a consumir esse livro de uma golada só, sabe? Como quem pega uma garrafa de uísque e vira na garganta. Ou para esse pessoal, o pessoal que tem falado aí que tá de ressaca literária, agora tá na moda, eu tenho ressaca literária. Pronto, esse aqui é o seu chá de boldo. Chá de boldo é ruim pra caceta, mas cura, mas é ruim. Esse aqui é a sua garrafa gelada da madrugada, que você vai lá na geladeira e pá, e bebe no gargalo. No gargalo não. Bebe no gargalo se você morar sozinho, aí você bebe no gargalo, mas se você mora com outras pessoas, pelo amor de Deus, né? Não vai ficar tomando água gelada no gargalo. Pra quem tá com ressaca literária, ele é uma dose de glicose na veia. Vai te jogar lá no alto e você vai curtir cada momento. E pra terminar, ele é um livro com tanta sinceridade no contar, que quando acabou esse livro, cara, eu fiquei com vontade de dar um abraço na autora, de levantar e dar um abraço na autora, de ir lá onde ela mora e falar, eu quero te dar um
abraço. Eu não posso abraçar lá os personagens, o Felipe, o Augusto, a Isabela, a Catarina, a Nice. Então eu queria dar aquele meu abraço efusivo na autora pelo belíssimo trabalho de construção. Eu espero que seja uma história de ficção, que não tenha nada de biografia aqui, mas só de pensar nisso já fico um pouco arrepiado. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se eu falei nos episódios anteriores, eu não costumo falar porque eu não gosto de falar desse tipo de coisa, mas era um negócio do se inscrever-se, né? Então só pra deixar lembrado, eu nunca falo sobre se inscrever aqui no canal, tá? Então eu não vou falar mais uma vez. E acompanhem também, agora é hora das dicas, porque eu acho que a gente tem que ficar aumentando o nosso leque aí de parceiros literários. Parceria que não rende nada de dinheiro, mas é assim, a gente acaba criando uma rede, né, de gente que gosta de falar sobre literatura. E eu gostaria de recomendar o Books Anatomy, um canal sobre literatura da Jamile, que tem a melhor vinheta dos canais literários da história desse país. É sensacional a vinheta. Ele é um canal muito eclético, então ele fala desde os best-sellers até clássicos, obras contemporâneas. Vai lá, dá uma passada lá. E falar também sobre o canal de ficção científica, Diário de Anarres, que é também do Davenir Vinganon. É o suco da ficção científica. Você precisa conhecer se você gosta de ficção. Se não gosta também, aprenda a gostar como eu. Vá lá, acompanha esse canal, Diário de Anarres, ou Anarres, eu não sei, porque eu tenho uma dificuldade imensa em pronunciar algumas coisas. Eu não consigo falar Cortázar, eu só falo Cortázar, pago um mico aí. Então é isso, o meu conselho final é o conselho do fundo de quintal, que é basicamente assim: deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça, enfrente o mal, que agindo assim será vital para o meu coração. Meu conselho é para te ver feliz. Leiam!